Oi pessoal, eu sou Paulo Ribeiro, palestrante de saúde e venho trazer uma informação muito boa. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre os seminários mesmos, que eu dou no Brasil e em várias partes da América, por enquanto. São 5 ou 6 vídeos que nós vamos fazer. E nesse vídeo nós vamos contando algumas pessoas que foram resolvendo seus problemas, curando das suas doenças. E não perca no final desse vídeo porque eu vou falar sobre como vencer a obesidade. Lógico que para você saber como vencer a obesidade, você tem que fazer uma série de mudanças na sua vida. Bom, como começou tudo? No ano de 93 eu estava muito doente, eu tinha uma vida, vamos dizer assim, não normal como tenho hoje. Eu era muito magro, pesava uns 56, 57 quilos mais ou menos. Algumas vezes cheguei a 58, mas nunca passei de 60 quilos. Então, naquela época eu estava muito magro e eu estava com um problema cardíaco. Eu estava com uma arritmia cardíaca. Já venho de uma família não longeva. A minha mãe morreu aos 45 anos, meu pai aos 65 anos com problema de arteriosclerose. Na minha família, a minha avó, por exemplo, teve 14 filhos. Dos 14, 10 morreram antes de fazer 50 anos. Eu tenho uma irmã que também morreu aos 54 anos. E a minha irmã morreu de problema cardíaco como meu pai. Naquela época, quando eu fui no consultório médico, o médico perguntou para mim qual era a minha paternidade e tal. Quando eu contei para eles como tinha sido a minha paternidade, o médico, lógico, viu que meu problema era genético. Como vai ser genético se eu não sou filho do meu pai? Minha mãe não pôde ter filhos e adotou 4. Somos 4 adotados. Inclusive a minha irmã, que morreu com problema cardíaco, também foi adotada. Então, como pode ser que ela sofra a mesma doença do meu pai sem ter ligação genética, sem ter o mesmo sangue? Então, naquele momento, lá em 93, eu fiquei pensando, não será o alimento? E justo fazia pouquinhos meses que eu estava na igreja adventista e eu cheguei na Argentina com um livrinho da Elisa Biasi, o Viva Natural, e aquele livro me levou a outros livros maravilhosos, que vocês também vão ver aí eu vou estar publicando eles e colocando na descrição, que é o Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, A Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação e a Temperança. Esses livros me ajudaram a conhecer uma boa quantidade do que eu conheço. Até na minha revista Alimentação Original, que eu lancei ano passado no Brasil, eu coloquei uma frase assim no comecinho dela: na faculdade do mundo, na faculdade da vida, onde eu aprendi sobre nutrição, Ellen White foi a minha professora e o diretor da faculdade foi Jesus. E isso me levou a conhecer mais, e já são 27 anos de alimentação vegetariana e mais de 20 anos que eu cuido de pessoas em casos terminais, de câncer, em muitas doenças que em realidade eu não cuido da doença. Para mim a doença vai e vem, para mim o problema está na pessoa. Eu cuido a pessoa e trato de que essa pessoa esteja saudável. Então ela vem com um corpo acidificado, ela vem com uma água podre, vamos dizer assim, o corpo é 70% de água, então a água está podre. Nessa água podre os peixes não podem viver, ou seja, as células não podem ter uma vida boa. E numa água estancada, os peixes morrem. E o corpo também. Quando o corpo, a maioria do nosso corpo é água, quando a água está podre, a água está estancada, acidificada, as células não sobrevivem. E quem se manifesta? As células ruins, as células cancerígenas, essas se manifestam. Nós vamos, através desse vídeo, saber como eu posso eliminar algo da minha vida e adaptar algo, introduzir algo que vai fazer melhorar. Por exemplo, se eu estava tomando refrigerante, agora eu descubro que o refrigerante tem um pH 2, 2,5 e é muito altamente acidificante e vai destruir meus ossos, destruir muitas células e transformar em células cancerígenas. O que é que eu tenho que fazer? Trocar o refrigerante por uma boa água. Uma água alcalina com pH
acima de 7. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais força, muita mais vitalidade, tenho muito mais disposição, e isso me faz a sentir mais forte aos 54 que aos 27. Olha só, que interessante, né? Que aos 27 a pessoa é jovem, ela praticamente ela tem que ter mais força que uma pessoa de 54. Até mesmo nós, aos 25, 26, 27 anos, a gente vê uma pessoa de 54 como uma pessoa velhinha. E hoje, eu aos 54 não me vejo essa pessoa velhinha. Eu me vejo a pessoa jovem, que posso correr atrás de uma bola, que posso fazer exercício, que posso fazer 100 flexões por dia e não tenho cansaço físico porque eu fiz 100 flexões ou porque eu fiz 200 abdominais. Não tenho cansaço físico. Então essa é a bênção que eu quero compartilhar com você, tá bom? Fica até o final para poder receber essa bênção, ok? Hipócrates falou uma frase muito interessante que eu vou postar aí para vocês. Se tu quer ser forte como o boi, come o que o boi come, mas não comas o boi. Olha só, que interessante. Essas frases de Hipócrates me chamam muita atenção, porque são frases que ajudam a gente a poder refletir um pouco. Deus, na Bíblia, que é onde começa toda, para nós que somos cristãos e acreditamos na criação, e não no evolucionismo, porque eu não quero pensar que eu vim do macaco, eu quero pensar que eu nasci das mãos de um Deus criador, de um Deus desenhador e um grande arquiteto. Deus diz assim em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Pega a sua Bíblia aí, corrobora esse versículo. É muito interessante. Tem 3 elementos básicos para poder você ter uma vida saudável. Aí diz: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra. Olha só que importante. E toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servirão para vosso mantimento. Olha só. Então, Deus nos deu as frutas, as ervas que dão semente, os cereais, as árvores que dão fruta, as frutas, e as árvores que dão semente, as oleaginosas. 3 elementos básicos. Ah, mas os primeiros homens então não comeram carne? Não. Então nossos primeiros pais não tomaram leite? Não. E queijo? Também não. E como que viveram? E viveram muito tempo. Adão viveu 930 anos. Depois eu vou falar no próximo vídeo, longevo sem doença, você não pode perder esse vídeo. Eu vou falar sobre como curar diabetes e vou falar a longevidade de tantas pessoas que não só naquela época, hoje ainda podemos ter essa vida longeva. Esse versículo é muito bom porque ele está dentro da eternidade. Gênesis capítulo 1 era ainda a eternidade. Esse versículo 29 do capítulo 1, ele marca o alimento que Deus escolheu para que Adão e Eva e seus filhos vivessem a vida eterna. Porque no plano de Deus não tinha pecado. Por mais que Deus sabia que o homem ia cair e ia pecar. Mas no plano de Deus original não tinha pecado. Então, observe bem. Deus deu um alimento para a eternidade. Ai de você, se chega a pensar, quando a pessoa vai ver um vegetariano comendo, e você dizer, você pode viver com simples frutinhas e cereais e oleaginosa, pode viver assim? Ou alguém que diz para mim, está fazendo a dieta crua e diz, e quando eu vou comer comida forte? Eu penso, comida forte? Pergunta para Adão, que tinha 20 vezes mais força que a raça humana atual, media mais de 4 metros, e viveu 930 anos comendo cereais, frutas e oleaginosas. Lógico, depois Deus deu alguns vegetais para ele, que está em Gênesis 3,18, que eu já vou comentar. Mas vamos agora deduzir esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vamos deduzir. Plantas que dão sementes. Trigo, aveia, cevada, centeio, milho, arroz. Essas são as plantas que dão sementes. É aquela sementinha que só tem um corpinho. Como o arroz, o trigo, tem só um corpinho. Não tem 2 corpinhos como os feijões. Então, esses são fontes de hidratos de carbono. Ou seja, o que vai dar energia para o ser humano correr, cantar, brincar, né? Isso é os carboidratos ou hidratos de carbono.
árvores que dão frutas. Aí temos a maçã, a pera, abacate, pêssego, laranja, ameixa, jaca, muitas frutas, que Adão só teria o trabalho de ir lá, pegar e comer. Só isso. Muito prático. Não tinha o trabalho excessivo de ter que capinar, limpar aquela erva daninha. Não, porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha erva daninha. Era só colher e comer. Frutas com a semente dentro. Agora tem a outra, que é árvores que dão semente. Essa árvore, ela é a semente, como as nozes, castanhas, avelã, as castanhas do Pará, né? Amêndoas, outras frutas oleaginosas. Então, vamos recapitular agora. Vamos passar aqui e recapitular. Nós temos nos cereais os hidratos de carbono, fonte de energia. Nós temos nas frutas vitaminas e minerais, os reguladores. E nós temos nas oleaginosas a proteína, nossos construtores. Tudo o que nós precisávamos estava no Éden. Não precisávamos de mais nada. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu outras coisas. Gênesis 3,18. Depois de dar a sentença, né, denominar o erro de cada um, Adão, Eva, a serpente, Deus então, parecia até um castigo, mas não foi castigo não. Foi uma bênção, foi os remédios que Deus deu. Olha, Deus deu para Adão. Deus certo disse para Adão, olha só, a partir de agora vocês vão ter doenças, vão ter dor de cabeça, vão ter dor no fígado, então eu vou dar agora remédios para vocês, tá bom? Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Entendeu, Adão? Agora tu vai ter que comer erva do campo. Agora vem a verdura, vem a leguminosa, vem as raízes. Até algo que eu acho muito interessante nessas plantas do campo é que lá no Éden tinha o cereal, fonte de carboidrato. Agora Deus dá as raízes, fonte de carboidrato, para somar. Lá nós tínhamos as frutas como fonte de vitaminas e minerais. Agora Deus nos dá os vegetais, as verduras, os legumes, né, como se denomina no Brasil. Lá nós tínhamos também as oleaginosas como fonte de proteína. Agora Deus nos dá as leguminosas como fonte de proteína. Não é maravilhoso? Deus duplicou tudo. Mesmo entrando o pecado, mesmo entrando a maldade, Deus duplicou o nosso alimento. E isso é maravilhoso. Depois de ter duplicado o alimento, Deus também deu duas coisas maravilhosas: espinhos e cardos. O que são espinhos? Espinhos tem muitas frutas com espinhos, tem muitas vegetais com espinho. Olha só a Ora Pro Nobis, que maravilha de planta, cheia de espinhos, mas é uma fonte de proteína, fonte de muitos minerais e vitaminas. O abacaxi, olha só que maravilha o abacaxi quando tem problema de estômago. A rosa mosqueta, nós temos aqui na Argentina a framboesa, vários elementos com espinhos. O próprio limão, o limão galego, o Tahiti, o limão siciliano, todos têm espinhos. A laranja, né, a bergamota, a laranja crava, como alguns lugares dizem, tem espinhos também, e são arbustos maravilhosos, com frutas maravilhosas. Isso é muito bom. Nós temos o figo da Índia também, que é aquele cactus, né? Aquilo ali tem muitas vitaminas, muito ferro. E outra coisa que Deus deixou também, que não devemos esquecer, são os cardos. Todas as ervas medicinais. Está com problema no fígado? Toma um chá de dente de leão. Está com problema de dor de barriga? Toma uma erva doce. Está com problema de estômago também, ou gastrite? Pode fazer o intestino. Toma um chá de salsinha, ou um chá não é gergelim, é orégano. Tem muita coisa. Na hora a gente esquece tudo, mas se você vai pegar um livro de plantas ou medicinais ou ervas aromáticas, você vai ver a maravilha, quantas coisas maravilhosas que a ciência já estudou e já viu para que serve, para cada doença. Isso é muito bom. Bom, esses elementos eu denomino suplementos alimentares. Assim eu denomino, suplementos alimentares. Por quê? Porque justamente cada um deles tem uma relação com algo que eu preciso. Ou mais ou menos parecido com o órgão que eu disponho, né, ou que eu tenho, o órgão que está sofrendo. Por exemplo, uma criança está com um problema nos dentes, ou uma
mulher que geralmente tem problema de osteoporose, então faz um leite de gergelim, 100 gramas de gergelim, 1 litro de água, e você vai ver que maravilhoso, um leite fica gostoso, coloca uma banana, um pouco de mel, faz um leite bem gostoso, uma vitamina de banana com leite de gergelim, isso vai fortalecer os seus ossos, e Deus nos deixou maravilhoso. O gergelim, você pode notar aí na tela, ele é parecido com o dente, tanto o gergelim como o amaranto tem a cor do dente, e é parecido com o dente. Isso é muito lindo, porque a ciência hoje descobriu que o gergelim é uma das maiores fontes de cálcio do planeta. Depois com o amaranto, a amêndoa, e tanto o amaranto, a amêndoa e o gergelim tem a forma do dente. É assim, a cor marfim como o dente. Isso é maravilhoso. Eu fico muito deslumbrado com essas descobertas. Olha só. Você tem problema de coração, a maioria das vezes precisa de ferro, e a vitamina C ajuda a fixar o ferro. O morango, o tomate e a beterraba são vermelhos como o coração. A beterraba mesmo, você corta, tem um suco que parece sangue. Você faz um suco de tomate, ou um suco de morango, ou um suco de beterraba, é uma transfusão de sangue. Se você tem problema de anemia, usa o suco de beterraba, usa o suco de tomate com suco de laranja, passa por um coador de voal, você vai ver que suco maravilhoso. A anemia, em 15 dias, desaparece. Tem um suquinho antianêmico que eu faço assim: 1 copo de suco de laranja, 5 moranguinhos, 5 folhinhas de espinafre, que também tem a forminha do coração, um pedacinho de beterraba, pedacinho pequeno, a 4ª parte de uma raiz, e 2 colheres de melado, que o melado é uma concentração, é um sulfato ferroso. Bate no liquidificador, coa num coador de voal ou numa peneira bem fininha e toma. Pode ser em jejum, pode ser às 10 horas da manhã, longe do café da manhã, longe do almoço. Você vai ver que maravilha. Se você está fazendo dieta crua e tem anemia, tome ele às 10 da manhã. Você vai ver que em 15 dias você não vai ter mais anemia. Os antioxidantes, é muito importante, os antioxidantes são... temos muito antioxidante, muita vitamina E no abacaxi, nas frutinhas vermelhas e também no açaí. Faz suco dessas frutas para você ter uma boa articulação, para que funcione bem os seus dedos, bem o cotovelo, o joelho. Você pode fazer exercício todos os dias e não ter problema até os 50, 60, 70 anos sem ter problema na articulação. Então, faça exercício físico, mas também use essas frutas que têm muito antioxidante. Os carotenos, nós precisamos de caroteno para a fabricação da vitamina A. Nós precisamos de vitamina A para os olhos, para as unhas, para o cabelo. E se você tem pouco cabelo, está caindo o cabelo, ou já ficou careca, tome suco de cenoura. Se você tem problema no olho, tome suco de cenoura, coma cenoura todos os dias na salada. Você vai ver que dentro de alguns anos os seus olhos vão mudar. Se você tem miopia, se você tem, como se chama, astigmatismo. Eu tinha astigmatismo, antes eu usava óculos, usei até os 38 anos, hoje eu não uso mais. No próximo vídeo eu vou contar meu testemunho, como que eu não uso mais óculos. Bom, abóbora, mamão, tudo que é laranja, meio amarelo, tem caroteno. Use esses alimentos e você vai fortalecer as suas unhas, vai nascer cabelo. Eu tenho muitos testemunhos no meu Instagram, segue lá, @comendopasto, e você vai ver testemunho de pessoa que não tinha cabelo e hoje tem cabelo, tá bom? E melhora a qualidade do olho também, da visão. Proteínas, eu falei, lá no Éden eram as oleaginosas, agora nós temos as leguminosas. Aproveite as leguminosas, porque o feijão, a soja e algumas outras leguminosas têm a forma dos rins. E o que é os rins? Os rins é um filtro do nosso organismo, que filtra tanto a água como o sangue. E olha só o que faz. Interessante que os rins também acumulam ácido úrico. E se você não quer comer ácido úrico, deixe a carne de lado, deixe os animais em paz, não mate, não seja propagador também da morte dos animais, para que não aumente o ácido úrico nos seus rins. E o feijão, Deus deixou da forma dos rins, para que a gente veja, eu tenho problema nos rins, eu tenho que comer feijão e não comer coisas como carne, leite, queijo e ovos que aumentam a acidificação
aumentando assim o ácido úrico nos rins. Ácido fólico e sódio, 2 maravilhosos elementos para combater as células cancerígenas. Estão nas folhas verdes. Coma muita folha verde. Não esqueça, tudo que é verdura, a palavra já diz, verdura, são folhas verdes, a selga, espinafre, agrião, salsinha, cebolinha verde, todas essas folhas verdes vai fazer você ter muita quantidade de ácido fólico para prevenção contra o câncer. E também os nossos ossos são formados de cálcio, fosfato e sódio. Sódio é o que endurece os ossos. E nós, comendo essas folhas verdes, vamos também fortalecer os nossos ossos. Sexualidade feminina. Olha só que maravilha. 3 elementos para a sexualidade feminina. Berinjela, a pera e o abacate. E o abacate é algo mais interessante para mim, porque ele não só tem a forma do útero, senão o caroço ali naquele lugar, parece aonde desce o óvulo para fecundar, é muito bom. E se descobriu muitos fitoesteróis no abacate. Então, mulheres comam abacate. Se as mulheres têm problema do bom funcionamento do útero, ou se tem problema nos genitais também, ou endometriose, mulheres comam berinjela, comam pera, comam também muito abacate. Até mesmo para o libido sexual, essas frutas vão ajudar muito bem. E se o problema é libido, use também a maca peruana. Não tem nada a ver com a forma do útero, mas a maca peruana também é muito bom para esse caso, tanto para homem como para mulher. Sexualidade masculina. Os homens também têm problema, né? Não é só problema para fertilidade, não é problema de fertilidade, mas também tem problema de ereção. Muitos problemas. Muitos homens têm problema. Então a ereção é falta de arginina. A semente da melancia, a ciência já descobriu, e aquela casca branquinha dela, que ali tem muita arginina, para aumentar a testosterona. O figo também tem muita arginina, e o figo tem a forma do testículo, né? Geralmente, na árvore, na figueira, nasce assim de 2. Não sempre estão pendurados de 2, mas às vezes estão pendurados de 2 a forminha do testículo. E esses elementos que têm arginina, você deve comer. Mas como vou comer e mastigar a semente da melancia? Não, você não vai mastigar. Você vai pegar uma talhada de melancia, tirar a casquinha verde, picar ela, colocar no liquidificador com o suco de um limão, bate bem, passa pelo coador de voal e toma. Todos os dias antes de dormir, 1 hora antes de dormir, e vai ter festinha essa noite. Valeu? Como segunda opção, né, dos cereais, da fonte de carboidrato, Deus nos deu as raízes. Então aproveite essa fonte de carboidrato. O inhame, a batata doce, a mandioca, nabo, aproveite essas raízes, a batata yacon, coma essas batatas para ter muita energia, para poder fazer exercício físico, para correr bastante, para ter bastante vitalidade. Então, se você não quer comer um arroz integral, coma uma batata, isso vai ajudar a você ter também bastante energia. Para fechar agora, como nós já lemos Gênesis 1:29, entendemos bem o alimento dado antes da caída do homem. Gênesis 3:18 também entendemos o alimento que foi dado depois da caída do homem, como um suplemento alimentar. Mas se você não entendeu ou tem dúvida, né, em relação a algum desses elementos, então eu vou ler um texto que a grande escritora Ellen White deixou, inspirada por Deus, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Também está no livro A Ciência do Bom Viver, página 296. Ela diz assim, ó: cereais, frutas, nozes e verduras. 4 elementos. Então, se você não entendeu que em Gênesis 1:29 Deus falou ervas que dão semente, ela fala cereais. Se você não tinha entendido onde fala árvores que dão fruta, o segundo elemento, as frutas. Se você não entendeu onde diz árvores que dão semente, ou árvores que dão fruta e que dão semente, são 2 árvores, ela fala nozes. Árvores que dão semente, as oleaginosas. Porque em inglês, essa palavra nozes que foi traduzida para o português é nuts. E nuts quer dizer oleaginosas em geral, porque o amendoim é uma nut, ou peanut, né? As nozes é nut, certo? Todas terminam com nut. Amêndoas, castanhas, avelãs, todas terminam com nut. Então, nut em geral são oleaginosas. E verduras, plantas do campo comerás. Aí estão os 4 elementos que Deus nos deu.
Agora vamos terminar englobando todo o contexto e para poder ver bem como está a citação completa. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Se seu pai ou sua mãe havia dito que a carne era o melhor alimento, seu pai ou sua mãe não é Deus. Agora Deus está dizendo que cereais, frutas, nozes e vegetais constituem o regime dietético escolhido não por papai e mamãe, senão escolhido pelo Criador. E olha só como termina. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Quem falou? Deus falou para Ellen White, essa mulher pioneira da Igreja Adventista que estudou só 3 anos na primária. Só 3 anos. E ela descreveu essa tremenda citação que diz que Deus escolheu um alimento para mim, para o Paulo, para você também. Você aceita ou não aceita? Se você aceita, vai ter uma vida muito mais saudável, porque ele diz, esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível, ou seja, vai lá, colhe uma maçã e come, mais simples e natural possível. Então, o que é mais simples? Comer a maçã ou fazer uma torta de maçã? Fica a dica. Como seria então um desjejum dentro desse plano dado por Deus? Você come uma ou 2 frutas de manhã, escolhe um punhado, eu digo assim, um punhado fechado, tá? Quando você fecha, o que entra aqui dentro da sua mão fechada, do seu punho fechado, é a sua porção de oleaginosa. Então, vai entrar mais ou menos 10, 12 amêndoas, umas 4 castanhas do Brasil, castanha do Pará, ou vai entrar, não sei, umas 5 ou 6 nozes. Essa é a sua porção. Então, depende se é criança ou se é um homem. Se é a criança, uma mão é pequenininha, vai entrar muito menos do que o homem. Então, cada um tem a sua porção. Umas 2 fatias de pão integral, ou alguns biscoitos, né, doce. No caso do pão integral, pode ser umas colheradas de granola. Se quiser acompanhar com algum leite vegetal, se você ainda está no costume de tomar leite de manhã, então faça leite de girassol, leite de amêndoa, leite de castanha, algum leite vegetal. Eu vou dar uma série sobre leites, eu vou ensinar a fazer leites, aí eu vou explicar bem, mas a maioria dos leites é 100 gramas da semente, deixada de molho a noite toda, com 1 litro de água. A maioria é assim. Não esqueça, muito mastigação. Você tem que aprender a mastigar como a vaca, tá? Mastigar bem e não comer como um cachorro. Assim, cachorro não mastiga, né? Arranca pedaço. Porque geralmente, porque realmente ele é um carnívoro. Você não. Você é um herbívoro. Os seus dentes são dentes de herbívoro. Você não pode comer carne. Você não deveria comer carne. Não é que você não pode. Você pode fazer o que quiser. Mas você não deveria comer. Por quê? Porque seus dentes são de herbívoro, seu intestino é de herbívoro, o seu estômago é um estômago de herbívoro. Então você não deveria consumir carne. No almoço, nós deveríamos então ter 3 elementos também. Sempre os 3 elementos. Vê, ó, no desjejum, voltando lá, vamos voltar um pouquinho aqui. No desjejum era a fruta, tá ali, ó. Hoje eu comi 2 bananas, por exemplo. A fruta que dá semente tem as amêndoas, né, a oleaginosa. E como cereal eu posso ter a granola ou pão integral. Deu os 3 elementos básicos. No almoço vai ser a mesma coisa, olha só. Como a parte crua, né, no lugar da fruta, agora eu tenho as verduras. Eu tenho um prato de verdura que eu posso fazer com uma raiz, a cenoura, uma folha, alface, e um fruto, o tomate. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre a diferença entre frutas e frutos. Está muito bom. É muito bom saber que os frutos combinam com as verduras, mas as frutas não. Tá? Tem diferentes açúcares, diferentes fibras, e isso fermenta muito. Então, por isso que Deus disse não deveriam misturar a fruta com as verduras. Assim que tire a sua manga, o seu pêssego da sua salada, mas pode usar os frutos, tomate, azeitona, berinjela, abacate, todos esses são frutos. Essa então seria a parte crua, tá? A parte dos vegetais. Sempre o cru deve ser comido antes e os cozidos depois. Imediatamente pode ser, mas o estômago ele vai recebendo os crus, vai passando para o duodeno, e quando o organismo, a língua sente algum alimento cozido, vai precisar nossas enzimas,
do estômago, enzimas do intestino, aí o pylori fecha e já começa a digestão já dos cozidos, que é um pouco diferente da digestão dos crus. Como cereal, ou porção de carboidrato, pode ser arroz integral, polenta, macarrão integral, ou mesmo algumas raízes, como eu falei. E a porção proteica pode ser feijão, lentilha, grão de bico, soja. Você vai escolher a sua porção e vai fazer um belo almoço, tá bom? Também, como os feijões podem fazer em forma de hambúrguer. Mais adiante eu vou dar algumas receitas de hambúrguer de lentilha, hambúrguer de grão de bico, tá muito bom. Vai ter um vídeo só sobre receitas, não perca esse vídeo. E a janta, Deus disse, olha, a janta depois do pôr do sol já começa o organismo a trabalhar muito mais lento, já esperando a hora do sono para fazer toda uma reforma, né? Para fazer toda uma restauração endócrina. Então já vai, vamos dizer, como a gente fala aqui na Argentina, trabalhando a meia máquina, né? Já não é aquele processo assim, já é um processo mais lento. Então, posso comer verdura de noite? Deus disse que não. Posso comer leguminosa de noite? Deus disse que não. Deixou para Ellen White e disse assim, Ellen, diz aí para o povo que vocês devem comer frutas. Quiser acompanhar algo? Um café de cereal, né? Uma malte, ou uma cevada, digo, ou um café de malte. Ou também um biscoito tipo cracker, ou uma torrada. Deu. Mas se for só frutas, melhor ainda. Olha só, a partir de agora eu vou compartilhar com vocês alguns testemunhos de pessoas que aplicaram na sua vida essa alimentação saudável, mesmo não sendo a dieta crua, porque muitos fizeram a dieta crua para poder emagrecer, e depois de 4 meses de dieta crua, seguiram uma alimentação vegetariana tal qual eu descrevi nesse vídeo. E eu vou mostrar alguns testemunhos a seguir. Vai ter o testemunho do Ricardo. O Ricardo, ele pesava 105 quilos e agora está pesando 70 quilos. Depois de 4 meses de dieta crua, deixou de levar sobre o seu corpo 35 quilos. Vocês vão ver também o testemunho da Cláudia, do Amazonas, lá de Manaus. A Cláudia também emagreceu uns 30 quilos aproximadamente, eu não me lembro bem, mas mais ou menos 30 quilos. O Luciano do Rio Grande do Sul, ele estava com 149 quilos. Luciano hoje tem 70 quilos aproximadamente e se transformou em um maratonista, olha só que maravilha. O testemunho do Luciano está na minha revista Alimentação Original em Mínimos Detalhes. Então, se você quer seguir ou assistir mais vídeos, não esqueçam de dar like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, e seguir no Instagram, @comendopasto, seguir aqui no YouTube também, para que você possa sempre, e ative o sininho para receber as notificações, assim você, cada semana você vai estar recebendo um vídeo novo. Fica com Deus e não esqueçam, o próximo, alcalinizar ou morrer.